Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos para mais um episódio do podcast Show Ansiedade. Aqui você descobre como enfrentar e superar a ansiedade, enquanto nós abordamos os seus dilemas e a melhor forma de você lidar com os transtornos ansiosos. Meu nome é Fabrício Matheus, eu sou médico, especialista em medicina de família, e aqui eu te ensino e eu te mostro o caminho para você diminuir significativamente os sintomas da ansiedade. Então, o tema de hoje é um tema bem interessante, porque eu vou abordar a questão dos relacionamentos, a questão das nossas relações humanas com os outros, com o parceiro, com a parceira, com os familiares, com os colegas de trabalho. Porque a questão das relações, elas podem basicamente ser um divisor de águas entre você ficar uma pessoa mais calma, mais tranquila e até mesmo ser um gatilho para você ter um quadro de ansiedade. Então, eu já atendi, já vi diversas pessoas, diversas vezes, que elas eram ansiosas por causa de um quadro original advindo de relacionamento. Então vocês entendem a importância e profundidade disso? Então, o tema é esse, tá? Como que a gente vai estabelecer esses limites e como isso de fato afeta a ansiedade no sentido positivo, de diminuir os sintomas, de te deixar menos ansioso, menos ansiosa, ok? Então, igual eu estava falando, quando nós temos relacionamento, seja com parceiro, parceira, familiares, colegas de trabalho, tudo aquilo que as pessoas falam da gente, falam com a gente, exigem que nós façamos, ou que elas esperam, né, a questão das expectativas, tudo isso pesa, mentalmente falando, tudo isso pesa, emocionalmente falando. E se você já não está no seu melhor momento, porque, gente, vamos combinar, né? Todo mundo aqui tem problema na vida, todo mundo tem coisa para resolver, todo mundo tem objetivo, todo mundo tem sonho. Só que se você ainda tem ali uma pessoa, um relacionamento, alguma coisinha que fica te enchendo o saco, que fica barulhando no teu ouvido, que fica exigindo coisas de você, isso não contribui, tá certo? Então, quando existe essa autocobrança, que muitas vezes ela nem é explícita, às vezes é uma cobrança que ela é velada, que ela tá ali no ar, tá certo? Tudo isso te deixa mais ansioso, te deixa mais ansiosa. Então, o primeiro passo é você estar presente para isso. A gente entender que, de fato, a ansiedade, os sintomas de ansiedade, eles podem sim elevar-se a partir do momento que eu tenho uma ligação com outra pessoa e não precisa ser uma ligação íntima, tá, gente? Qualquer pessoa que esteja ligada a você de alguma forma, a depender do tipo de laço, a depender do tipo de comunicação, de exigência que existe ali, isso pode aumentar os seus sintomas de ansiedade. Às vezes é um colega de trabalho que não está fazendo o trabalho direito dele, e aí as coisas sobrecarregam para o teu lado. Às vezes é o esposo ou a esposa que não está entendendo o momento pelo qual você está passando e fala, ah não, esse negócio de ansiedade aí não existe, é frescura. E aí você se sente incompreendido, incompreendida, porque a pessoa que está do seu lado, em tese aquela pessoa que é para te dar mais apoio, acha que você está num quadro de frescura. É mais comum do que a gente imagina. O normal, o habitual, era para ser o contrário, né? É para a pessoa que está do nosso lado apoiar a gente, entender a gente. Mas na prática, não é isso que acontece. Em teoria, é tudo muito bonito, né? Às vezes os votos de casamento, a cartinha do namoro, né? Tudo isso é muito bonito. Mas, e quando não existe uma compreensão? E quando um não cede pelo outro? Vocês entendem? Esse é o ponto que eu quero chegar, porque muitas vezes eu vou quebrar um paradigma aqui. Agora eu vou falar da questão de casal, tá? Aproveitar aqui o ensejo que ó, hoje é dia dos namorados, né? Quando existe um casal, marido e mulher, namorado, namorada, o pessoal costuma falar, ah, porque aí tem que ser meio a meio, é metade de cada. Não, isso não existe. Tirem isso da cabeça. Esse negócio de 50-50, 50% de cada, não faz sentido algum na prática. Por quê? Primeiro que o ser humano é completo por si só. Mas eu falo isso no sentido emocional, porque a partir do momento em que eu estou dentro de um relacionamento e que eu entendo que eu preciso, em alguns momentos, ser mais pelo outro e vice-versa, vai ter momento que eu vou estar ali, ó, 90%, que eu vou estar bem. E a pessoa vai estar nos 10%. Então, é nesse momento que eu sou apoio para aquela pessoa. É nesse momento que, de alguma forma, eu esqueço os meus problemas, não no sentido de deixar eles de lado, mas de, pelo outro, eu botar clareza na vida dele, na vida dela,
para que eu possa, de alguma forma, auxiliar, de alguma forma, ajudar, e vice-versa. Porque senão vira uma relação de só dá, né? Um dá, outro recebe, um dá, outro recebe. Isso também não é saudável. Então, a gente precisa ter essa compreensão emocional de que vão existir oscilações durante a nossa vida. Vão existir momentos os quais vão ser mais exigidos da gente ou do outro. E eu entendo que se você é uma pessoa que possui de fato sintomas de ansiedade, é preciso que você converse, comunique e deixe a clareza disso, a importância disso com a pessoa que está do teu lado, né? Porque senão fica aquela coisa subliminar, fica aquela coisa implícita de não, fulano tá com ansiedade, aí tá tudo bem, vamos levando. Vida que segue. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que aquela angústia no peito, aquela dificuldade para pegar no sono, aquela sensação de falta de perspectiva, isso não é qualquer coisa, entendeu? Isso não é uma coisa que a gente pode simplesmente relevar, empurrar com a barriga. E muito menos, não é uma coisa que você não pode deixar de estar presente na vida da pessoa que você compartilha. Então, igual eu falei, às vezes é um parceiro ou parceira, né, marido e mulher, às vezes são seus pais, às vezes são seus filhos. Então, eu não sei quais são as pessoas que hoje são mais próximas de você nesse momento atual da tua vida. Mas a questão aqui é, se tem algo que te incomoda, e no caso aqui, a nossa temática é a ansiedade, a angústia, a aflição, você precisa ter um momento de conversa, ter um momento de aprofundamento para que as pessoas estejam presentes para o seu problema. Porque, gente, vamos lá. Um corte, quando você corta o braço, as pessoas veem porque sangra. Mas a angústia, nem sempre ela é perceptível. Principalmente, eu aposto que muitos de vocês conseguem mimetizar, esconder, ocultar isso muito bem. E às vezes a gente não quer causar incômodo, né? Mas eu já adianto, isso é deletério, isso faz mal. Porque isso perpetua esses sintomas, isso perpetua algo que já não está certo na sua vida e faz com que piore. E qual que é o grande questionamento relativo a isso? É que vai desembocar em crises. Crises de ansiedade. E aí você vai ter crise, aí você não vai saber o que vai fazer, aí você vai ter aquela sensação de que está morrendo. E o mais louco, começa a afetar a saúde física. Igual eu já abordei em episódios anteriores. Tensão muscular, dor de cabeça, palpitação no peito, pensamento acelerado. Todo aquele quadro que se você acaba não mexendo, não tratando, não acompanhando, vai desembocar nesses sintomas de forma extremamente exacerbada. E aí, a partir disso, é complicado, é realmente complicado. Tem solução? Tem solução, certo? Tem solução. Mas a gente não precisa deixar chegar a tal ponto. Eu entendo, muitas pessoas às vezes estão aqui assistindo, comentam os vídeos, mas eu já tomo remédio, já faço acompanhamento, isso, aquilo. Eu vou contar um segredinho para vocês. Medicação não é tudo em tratamento de ansiedade. Muito pelo contrário, a maior parte do tratamento dos transtornos ansiosos, a gente precisa ter a abordagem dos fatores protetores. Não é só tomar um comprimido que resolve a vida. Seria fácil se fosse assim, mas é só você ver. Tem alguns vídeos que eu fiz falando dos efeitos de algumas medicações, né, como da sertralina, como do próprio Rivotril. Cada medicação ela tem a sua colocação. Medicação ela tá aí para ser usada de forma útil, ela tá aí para ser usada como um tratamento na tua vida. Mas quando você lê ali os comentários da galera, você percebe que muitos, né, apesar de fazer uso do medicamento, não estão bem. Não sentiram uma melhora significativa. E eles vão levando. Porque sentem que já chegaram no ápice do tratamento. E não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Porque, igual eu disse, ansiedade, ela é multifatorial. Não tem uma única coisa que me deixa ansioso, que te deixa ansiosa. São vários os gatilhos, os inputs. Às vezes, é uma vida toda, uma biografia escrita para chegar num momento no qual você entra numa crise de choro. E às vezes você não entende o porquê. Mas quando você olha para trás e vê toda aquela bagagem emocional, vê todas aquelas relações mal compreendidas, todos aqueles distúrbios entre pessoas, aí você passa a entender um pouco mais o porquê chegou nesse ponto. E é por isso que eu advogo aqui que a questão das relações é de suma importância se eu quero diminuir os meus sintomas ansiosos, se eu quero evitar crises na minha vida. Entende? Então, faz esse mapeamento. Quais são as pessoas hoje? Faz dos dois lados, tá? Aqui um exercício prático para você sair daqui dessa live já aplicando na tua vida. Quais são as pessoas que hoje você enxerga como pessoas de confiança?
pessoas que você ama, pessoas que você pode contar com elas. Coloca elas de um lado de uma folha do papel, entendeu? Essas pessoas que são seus pontos fortes, né? O porto seguro. E em contrapartida, escreve também uma lista de pessoas que você acha que não estão agregando nesse momento. Não que elas são, ó, vamos lá. Não são pessoas ruins, tá, gente? Não tô falando aqui, não estou fazendo juízo de valor. Falando no sentido da sua ansiedade, tá? Agora, desse outro lado, você coloca quais são as pessoas que quando eu penso nelas eu já fico ansioso, já fico ansiosa. Quais são as pessoas que estão cobrando demais de mim? Quais são as pessoas que estão colocando um excesso de pressão sobre a minha vida? Seja por causa de uma decisão que eu tenho que tomar, seja por causa de uma questão de trabalho, seja por causa de uma coisa dentro do meu relacionamento que não está bem resolvida. Lista. Faz essas duas colunas. Pessoas as quais você usa de fator protetor, são um ponto forte, e pessoas as quais estão te causando ansiedade. Por quê? Porque a partir deste momento você tem algum tipo de clareza. E quando você tem clareza, você consegue direcionar as suas ações, você consegue direcionar a sua energia. E muito disso resolve-se com comunicação, conversa. Certo? Existem pessoas que são mais difíceis. Tem pessoas que elas não levam desaforo para casa. O famoso eu tenho o gênio forte. Não sei você, mas eu já lidei com muitas dessas pessoas. E no fundo, geralmente são pessoas que estão bem machucadas emocionalmente. Geralmente, via de regra, ok? Então, como é que você faz para estabelecer esses limites? Entendeu? O que são limites? Em primeiro ponto, né? O que são limites? Você lista ali as pessoas que eu falei e a partir disso, você define dentro do seu próprio caso, da sua própria vida, que são limites para você. Porque os meus limites, com certeza, não são os seus limites. Às vezes, eu vou dar um exemplo, eu sou médico e eu não estou dando plantão. E aí eu tenho pacientes que eu atendo em um hospital e eu passo uma vez por dia, mas aí de repente as pessoas começam a me ligar 24 horas por dia sobre os pacientes para entender isso, aquilo. Eu falo, gente, isso é função do médico que está de plantão, que não sou eu. Entende? Porque se eu não coloco limites, aquilo pode me gerar ansiedade, porque é um serviço que eu sei que não está acontecendo, mas que não é da minha autoria, mas que estão me comunicando e isso por si só me gera ansiedade. Uma demanda trabalhista. Então, às vezes, você está com alguma demanda do seu trabalho, do seu relacionamento, que está além daquilo que você pode doar, que está além daquilo que é a sua responsabilidade. Tá certo? Então, às vezes, você tem filhos, tem filho, tem filha que está na escola, e o filho não tá indo bem, o filho tá tendo alguma dificuldade de aprendizado, alguma coisa, e você fica ansioso pelo seu filho, pela sua filha. Então, qual é o limite? Como eu lido com essas barreiras? Eu comunico com o pessoal da escola, eu levo o adolescente, a criança, em um psicólogo, em um médico, para que, consequentemente, eu também fique bem. Você entende? Então, dá uma arejada na sua vida, dá uma vasculhada, passa um radar, a peneira, e entenda. Aonde estão os limites que eu devo estabelecer entre educação, entre trabalho, entre relacionamento? Qual é o ponto de equilíbrio de fato que as pessoas ou não estão respeitando ou eu cedi demais? Porque às vezes, né? Às vezes a gente tende a colocar a culpa no outro, a falar que é o outro, mas às vezes você está sendo permissivo ou permissiva. Quantas vezes eu, Fabrício, tá? Na minha vida, já não falei muitos sim, quando lá no fundo eu queria dizer não. Não queria fazer aquilo, não queria aquilo, mas, por uma questão de educação, por uma questão de não querer magoar a pessoa, você vai e fala, não, é isso aí, vamos fazer. Eu aceito, entende? Às vezes você tá cansado, e aí te chamam, fala, não, Fabrício, cobre aqui no trabalho, porque faltou alguém. Aí você pensa, você não está bem, né? Fala, não, mas eu vou porque é importante, né? Senão eles não vão conseguir outra pessoa. Spoiler, eles conseguem outra pessoa, entendeu? Existem algumas coisas as quais nós não somos substituíveis, tá certo? Então, quando você é pai, quando você é mãe, quando você é filho, quando você é esposo, quando você é esposa, em tese, aquela é uma função que só diz respeito a você. Mas existem algumas funções que dá para você delegar, que dá para você passar a bola para frente. E essa é uma coisa que eu falo, sem dó, sem papas na língua. Se você está sofrendo com quadro ansioso, se você tá com sintoma de ansiedade, não tá dormindo direito, tá angustiado, tá aflito, se você não tá bem, olha só, a primeira coisa que você tem que aprender é aprender a dizer não. Não.
Não. Ah, fulano, me ajuda aqui com tal coisa. Não, não posso. Não precisa ser mal educado. Não tô falando aqui pra ninguém ser mal educado. Mas falar não. Ele não, incisivo. Então, às vezes você tem uma amiga. Ah, eu preciso sair aqui à noite. Tem como cuidar do meu filho aqui? Ah, tá. Você quebra o galho lá, você fala. Olha, Mariazinha, sinto muito, mas essa noite em específico, eu vou ter alguns compromissos, eu vou estar ocupado, eu não vou poder. Entende? E sabe o que vai acontecer? A pessoa vai falar, ah, tá bom, beleza. Obrigado, viu, pela disposição, tranquilo. E vai caçar outra pessoa para assumir essa função. Por quê? Se você acaba assumindo a função demais, fazendo tudo para todo mundo, se você é aquele ponto que todo mundo sabe que vai até você porque sabe que você vai dizer sim, porque sabe que você vai quebrar o galho, porque sabe que você é a pessoa amorosa, a pessoa que protege, a pessoa que isso, que aquilo. Só que às vezes você tá morrendo emocionalmente por dentro. E por você ser essa pessoa doadora demais do seu tempo, da sua energia, da sua disposição, todo mundo não vai prestar atenção, né? Não vai perceber. Ah, porque a Maria tá sempre bem. Porque o Pedrinho, ó, o Pedrinho é um cara sempre sorridente, né? Um cara que ele tem muita energia, ele sempre me ajuda com tudo. Aí você vai ver, Pedrinho tem insônia. Maria tá tendo crise de ansiedade na cozinha quando vai lavar a louça, tá lá tremendo. Então, esse aprofundamento na psique humana é de extrema importância, porque cada ser humano, por si só, é um universo particular. Tem toda uma rede ali de relacionamentos, as quais nós devemos entender o papel que essas pessoas têm na nossa vida. Seja um papel positivo, igual eu disse. Escreve na folha, separa ali duas colunas. Pessoas das quais me apoiam, pessoas das quais eu amo, pessoas das quais eu posso contar, ok? Pessoas as quais são meu ponto de referência, meu porto seguro. E do outro lado, às vezes pode até ter gente que está nas duas categorias, tá? Isso acontece às vezes, se você não está num equilíbrio legal. Então, às vezes você está numa turbulência com seus pais, numa turbulência com seu marido, com a sua esposa, pode existir. Mas aí do outro lado você coloca pessoas as quais estão me exigindo demais, pessoas as quais sempre me cobram, pessoas as quais toda vez que eu me comunico com elas é problema, é bucha para resolver. Entendeu? Porque a partir disso, você entende o que é limite. Igual eu disse, o limite é uma coisa particular e inerente a cada tipo de relacionamento. Pode ser limite profissional, pode ser limite pessoal, pode ser um limite de respeito entre você e o seu filho, a sua filha. Quantas vezes eu não vi filho ou filha desrespeitar pai e mãe? Se o pai ou a mãe não impõe, às vezes, um limite claro entre aquele relacionamento, se não estabelece uma hierarquia, olha, eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe. Você é o filho, você tem que entender, você tem que respeitar. Aqui existe uma posição de hierarquia. Então, outro problema que acontece falando em relacionamentos, as pessoas não entenderem que existe uma hierarquia. Eu não estou falando no sentido de, porque alguém é melhor ou pior do que o outro. Não. Numa hierarquia de respeito, numa hierarquia de função, de exigência. Porque se você não entende qual é o seu papel dentro de um relacionamento ou vice-versa, fica aquela coisa turva, aquela coisa nebulosa. Isso abre espaço para um excesso de cobrança ou para insolência, né? Para preguiça, para não fazer nada, para empurrar para o outro. Então, é importante que os papéis, que as funções também estejam claros. Hoje, eu te pergunto, dentro dos relacionamentos, dentro dos laços afetivos, você sabe qual é o seu papel? Você sabe qual é a função a qual você está desempenhando e se você faz isso da forma adequada? Porque na vida nós temos vários papéis. Então eu sou médico, entendeu? Eu sou filho, eu sou professor. Como é que eu estou desempenhando esses papéis? Entendeu? Como é que eu estou me posicionando diante da vida? Assumindo de fato essa função ou fazendo mais ou menos? Ou jogando pro outro? Entende? Porque é muito fácil você pegar e cumprir um papel meia boca. Sabe quando você vê um filme, você assiste a novela, e você olha e você vê que o ator não tá interpretando direito, você fala, nossa, esse ator é ruim, hein? Essa atriz aí é mal menos. Muitas vezes aquelas pessoas, não é porque elas são atores ou atrizes ruins, mas é porque elas não estão entregues ao papel delas. Elas não estão cumprindo de fato, direito, a função que é para elas estarem cumprindo. E isso, muitas vezes, a gente percebe. Tem coisas que elas não são extremamente explícitas, né? Igual eu disse, volto a dar o exemplo físico. Se eu corto o meu braço, sangra. Eu vejo o sangue.
Mas se eu vejo uma pessoa desempenhando uma função, às vezes ela pode me enganar. Às vezes eu posso fingir que eu tô atendendo. Às vezes eu posso fingir que eu tô aqui falando alguma coisa de importante para você. Você consegue distinguir isso? Consegue olhar para mim, para o Fabrício, e saber se o que eu tô te falando aqui é de fato uma coisa embasada? Uma coisa que, poxa, faz sentido? Entendeu? Porque quando você vai refinando esse tipo de poder, você adquire uma autonomia sobre a vida. E uma pessoa que tem autonomia sobre a vida é uma pessoa que tende a ter menos sintomas de ansiedade. Olha como as coisas se ligam. Olha como as coisas começam e terminam em um mesmo plano que faz sentido caso você aplique isso. Então é esse o tipo. Cara, isso é muito maneiro. É o exercício que eu quero que vocês façam. Olhar, estabelecer os limites. E não no sentido de, eu vou falar não para todo mundo. Não, às vezes você tem que falar sim. Mas quando é não, é não. Às vezes você tem que ser educado de verdade, ceder por questões hierárquicas, por questões trabalhistas. Mas às vezes beira o abuso. E se beira o abuso, você tem que falar, epa, aqui não. Entendeu? Porque essas coisas são as pecinhas do quebra-cabeça da nossa vida. Não adianta querer ficar encaixando uma peça onde não tem buraco para ela, onde não bate, tá? E quando você fica tentando desempenhar funções as quais não são suas, isso gera uma incongruência. Incongruência gera angústia dentro do seu peito. E você sabe que se você está angustiado, você não faz nada direito, você não aproveita a vida direito, você não está no momento presente, você não está aproveitando. Não existe aquela sensação de felicidade plena, né? Complicado isso. É complicado, porque essas coisas elas refletem para toda a nossa vida. E nem sempre é tão claro assim, ok? Nem sempre é tão claro assim. Por isso a importância de vocês estarem aqui, ok? E eu sempre gosto de parabenizar as pessoas que estão escutando ou assistindo isso depois, e principalmente as que estão aqui ao vivo. Porque, cara, se você está ao vivo, num dia de semana, vendo um médico falar sobre questões de relacionamento para diminuir a ansiedade, como que estabelece limites, como que a gente lida com... Isso por si só já é uma extrema vitória, porque pessoas ansiosas, eu sei, pessoas ansiosas têm uma dificuldade muito grande de se concentrar. Então eu sei que você está fazendo um esforço aí do outro lado. E eu honro isso. Eu honro isso, porque eu, Fabrício, cara, no passado, quando eu tinha, quem não sabe da minha história, não vou entrar a fundo nisso, mas eu já tive sintomas de crise de ansiedade muito fortes antes de entrar para a faculdade de medicina, antes de ser médico. Então eu mesmo já passei na pele. Então eu sei a dificuldade que é você se concentrar, tá certo? Eu sei a dificuldade que é você focar em alguma coisa, você adquirir algum conhecimento para trazer e inserir na sua vida, tá? Então isso é muito importante. Então vamos lá. Continuando aqui falando dos relacionamentos. Como é que nós identificamos as necessidades, tá certo? Como que a gente define esses limites? Opa, alguém me ligou aqui, deixa eu só voltar. Voltei, celular tocando. Então é isso, gente. É perceber que eu tô fazendo a live e se o celular toca, eu estou fazendo aula nesse momento, entendeu? Relacionamento vai muito disso, de prioridades. Como é que eu priorizo as coisas que são de fato importantes na minha vida e as coisas que eu posso ou delegar ou passar para um outro, porque nem tudo nós temos que assumir. Nem tudo a gente tem que trazer para si. Eu não preciso, por exemplo, vamos lá. Eu tenho uma quantidade de horas limitadas no meu dia. Já pensou se eu sou a pessoa que eu faço tudo? Se eu venho aqui, eu gravo a live. Se eu vou lá atender no hospital. Se eu sou a pessoa que faço todas as tarefas domésticas. Se eu faço a limpeza da casa. Se eu tenho que alimentar os animais de estimação. Se eu for fazer tudo, não dá. Entendeu? Não dá. E eu sei que provavelmente você pode olhar para sua vida e perceber um tipo de sobrecarga. Às vezes você, na tua casa, no teu relacionamento, você é a pessoa que faz tudo. E você não tem um apoio, você não tem uma contraparte. Se isso acontece contigo e tá te gerando sintoma ansioso, é o momento de você conversar com as pessoas que você convive para que você estabeleça limites. Fala, eu preciso dividir as tarefas. Eu não consigo fazer tudo todos os dias. Ou eu vou espaçar as coisas durante a semana. Por quê? Se você traz tudo para si, você já trabalha, faz as tarefas de casa, já cuida dos filhos, já tem que pensar em planejamento a longo prazo, tá com a questão financeira ali barulhando no teu ouvido, já tá tomando medicamento. Sabe aquela corda quando ela tá prestes a romper? Se você se encontra nessa situação e você não faz algo a respeito,
para você ter uma crise ansiosa, é daqui para ali. Se já não teve, tá certo? Porque muitas das pessoas que acompanham aqui os perfis, eu recebo relatos, eu leio todo. Às vezes, pessoal, eu não consigo responder todo mundo, porque graças a Deus tá atingindo bastante gente essa mensagem, né, de diminuir os sintomas da ansiedade. Mas sempre que eu consigo, eu leio as mensagens, eu leio tudo ali. Quando dá, eu respondo, porque eu fico por dentro do que está acontecendo. E cada vez mais eu chego às conclusões que as pessoas estão sobrecarregadas, não estão existindo limites ou barreiras entre os relacionamentos, sejam familiares, sejam entre marido e mulher, seja no trabalho, ok? Então, essa comunicação, ter uma comunicação assertiva com as pessoas das quais você está ligada hoje, não preciso falar numa ligação íntima, tá? Quando eu falo ligação, são pessoas às vezes que você convive, pessoas às vezes que você compartilha o mesmo trabalho, compartilha o mesmo teto. Então, você conversar com essas pessoas faz total sentido para estabelecer limites, ok? Então, boa tarde aí, ó. Dala Oliveira, Jaque Rodrigues, Essential Life, Kátia Cristina. Tem um pessoal acompanhando aqui, ó. Feliz aí por vocês estarem ao vivo, ok? Então vamos indo. Hoje a gente está falando sobre estabelecer limites nos relacionamentos para diminuir a ansiedade, certo? Para diminuir a ansiedade. Então, sim, alguns sintomas da ansiedade, como colocaram ali, ó. Ah, não durmo bem, tenho pesadelos. Eu já atendi gente que estava tendo problema ali no relacionamento e aí quando ia dormir, tinha pesadelos com aquilo. Às vezes você tem uma preocupação que ela é tão grande na tua vida que ela te acompanha até no sono, sabe? Às vezes tem um paciente, um familiar que está internado, está num quadro grave, está com alguma doença grave. E você vai dormir para descansar e aí você acaba sonhando com isso, entendeu? Então não é fácil. Essas barreiras, elas não são tão nítidas assim, entendeu? Então, por isso a gente precisa entender e naquilo, ó, presta atenção nisso que isso é importante. Limites. Quais são os limites? Entre entender aquilo que eu tenho poder e aquilo que não adianta. Tá certo? Não adianta. Então, por exemplo, eu posso ficar transtornado e falar, ah, não, porque eu quero que o dia vire noite. Eu posso querer o que eu quiser. Tem coisas que não estão sob o meu poder, entendeu? Tem coisas que eu não posso mudar. E essas coisas, gente, essas coisas, a gente trabalha para aceitar elas, para compreender elas. Então, por exemplo, gente que tem medo da morte. Novidade, todo mundo vai morrer. Todo mundo. Não tem como. Mas a questão é, como você lida com isso ou não? Como isso está inserido na sua vida? Este é um assunto bem resolvido? Isso é um assunto tabu? É um assunto impactante? Isso te deixa ansioso? Porque já me deixou bastante ansioso, sabe? Pensar nessas questões. Essas questões que parecem não ter resposta, mas que muitas vezes têm respostas. Entendeu? Então, às vezes, é você resolver um dilema. Porque tem gente que tem dilemas na vida que refletem em ansiedade, sabe? Vou falar aqui alguns dilemas. Ah, o dilema, às vezes, de um casamento que não está indo bem. A pessoa pensa em divórcio ou pensa em melhorar o casamento. Ah, o dilema entre mudar para sair da casa dos pais, entre morar em outra cidade. Tudo isso, quando você coloca ali na sua vida dilemas, então faça essa reflexão. Qual é o dilema hoje que está pegando na sua vida? Por quê? Enquanto ele está ali, ó, batendo, 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 e você não medita sobre aquilo, isso vai te gerar ansiedade, certo? Isso vai te gerar ansiedade, beleza? Então, ó, a Dala ali falou que não consegue dizer não para pessoas. Se sente sobrecarregada demais. Isso é mais comum do que vocês imaginam, tá, gente? É um problema que é bem comum em todo mundo. Porque o ser humano, de uma forma ou de outra, a gente é programado para evitar conflito. E quando as pessoas requerem alguma demanda de você, qual que é a primeira coisa que vem? Ai, eu quero evitar conflitos com essa pessoa. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar sim. Eu vou aceitar. Entendeu? E aí, às vezes você está numa condição de sobrecarga. Às vezes você está numa posição de que não consegue. De que já é demais, já passou do ponto. E aí você transborda. Entendeu? É aquele clássico, né? O copinho cheio e bate uma gotinha no copinho e blá, esparrama água para todo lado. Então é mais ou menos isso com o nosso emocional. Chega um ponto que se você ficar falando sim, 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 eu aceito, beleza, tá tudo certo. Aí acaba com o teu sono,
aí acaba com a sua disposição, seu emocional fica acabado. Então, dizer não, a gente começa a trabalhar isso de dentro para fora. Então, se você tem dificuldades para dizer não para as pessoas, começa a trabalhar isso com você mesmo, primeiramente. Então, por exemplo, nós temos demandas que são próprias. Então, se eu, Fabrício, preciso melhorar o meu sono, no sentido de tem coisas igual eu disse, que tem coisas que nós não temos controle. Mas uma das coisas que nós temos controle é a hora que a gente deita, tá? Então, se eu tenho que controlar a hora que eu deito para dormir, eu estabeleci comigo mesmo que eu vou deitar às 10 da noite. Cara, se chega lá perto, 9h30, aí eu sento para assistir TV e tá legal, tá divertido, mas ó, eu estabeleci 10 da noite, eu coloquei um limite, e eu cedo a esse limite, eu não tô respeitando nem a mim mesmo, entendeu? Então, qual que é o primeiro passo? Eu digo não. Falo, não, eu não vou assistir TV, porque eu estabeleci que eu vou deitar às 10. Não é uma situação de urgência ou emergência, não é uma situação de vida ou morte. Entendeu? Porque, óbvio, existem exceções. Eu não tô falando de exceção aqui, tá, gente? Tô falando da regra. Então, começa a trabalhar isso contigo. Às vezes é a questão da sua alimentação, às vezes é a questão do seu foco, da sua produtividade, das coisas que você impõe para si. Porque quando você começa a se respeitar, no sentido de eu estabeleço uma regra e eu cumpro essa regra e eu respeito isso, e as pessoas vão começar a enxergar isso em você de certa forma e você de repente vai estar falando não para as pessoas. Então, alguém chega e pede alguma coisa para você que você não quer cumprir, que você não pode cumprir ou que está fora dos seus limites, você fala, olha, fulano, sinto muito, mas no momento eu não posso, tá certo? Eu agradeço por você ter vindo pedir para mim, ter vindo contar comigo, mas eu tô num momento da minha vida que não tá dando, não vai dar. Seja educado, seja educada, ponto. Coloca ali um ponto final. Mas aí a pessoa vai reagir, vai ser grossa comigo, vai ficar triste, vai ficar com raiva. Gente, volta, ó, rebobina a fita e volta naquilo que eu falei. Existem coisas que estão sob o seu controle. O que está sob o seu controle? Falar não, falar sim. Isso está sob o meu controle. Eu posso falar sim ou não, entendeu? Eu posso ser grosso ou eu posso ser educado. Isso também está sob o meu controle. Mas olha só, novidade. A forma com que as pessoas vão agir, a forma com que as pessoas vão te responder, isso não está sob o seu controle. Então esquece, tá? Porque às vezes a gente quer ficar controlando, cadenciando demais a reação dos outros. Ó, perdão aqui por a expressão que eu vou usar, mas dane-se a reação dos outros. Porque se eu for querer controlar os outros, aí vai piorar a minha ansiedade, tá certo? Porque se eu já sofro com ansiedade, se eu já tenho insônia, se eu não consigo produzir direito, se eu não consigo focar no momento presente, e eu ainda vou querer controlar a forma com que os outros estão me respondendo, pelo amor de Deus, só vai piorar a minha vida, entendeu? Então, tenha esse entendimento que o outro é o outro. As respostas deles, tudo que eles reagem, dizem respeito ao afeto, ao emocional deles mesmos. E você vai entender, a partir do momento que você começar a agir, dar as suas respostas, tomar as suas atitudes, que as pessoas são muito mais educadas do que parecem, que as pessoas são muito mais compreensivas do que parecem, tá certo? E óbvio, vez ou outra você vai trombar aí em algum elemento mal amado que não vai ter uma reação tão legal. Mas é isso, seja gentil e acabou, ponto final, tá certo? Porque se tá afetando a sua ansiedade, se tá tendo transtorno no teu relacionamento, não pegue isso para si, não aceite isso para si, ok? Então eu vou dar uma recapitulada aqui, gente, do que a gente já conversou. Já falamos sobre os tipos de pessoas, sobre os tipos de relações, para você dividir, tá certo? Entre aquelas as quais você pode contar e aquelas as quais, resumidamente, estão te gerando algum tipo de ansiedade, porque clareza nesse momento é muito importante, ok? Falamos sobre limites, e limites são próprios de cada pessoa e de cada tipo de relacionamento. Então, perceba quais são os seus limites hoje. Falamos sobre como você identifica as suas necessidades dentro das relações, como você pode contar ou não com pessoas, tá certo? Falamos sobre estabelecer os limites saudáveis dos diferentes tipos de relacionamento, tá? E benefícios. Vamos lá, quais são os benefícios? Gente, o benefício é justamente esse o qual nós estamos buscando aqui nessas redes. Diminuir os sintomas da ansiedade, passar a dormir melhor, tirar essa angústia, essa aflição do peito, tá certo? É conseguir acalmar a mente, ter aquela paz de espírito,
Às vezes a gente sente tanta falta, né? Então, começa por si e reverbera nas pessoas que estão ao seu redor, ok? Reverbera nas pessoas que estão ao seu redor. Então, os benefícios são inúmeros, tá? Então, ó, muito obrigado a todos que acompanharam, ok? Igual eu falei, eu vejo o nome de todo mundo aqui. Então, ó, tem pessoal aqui que já acompanhou outras lives, muito bom, muito bom. São as segundas e quartas, tá certo, gente? Então, se você quiser estar comigo aqui ao vivo, segunda e quarta-feira, sempre. O horário, às vezes muda, geralmente eu tô fazendo à noite, mas hoje foi mais cedo. Se for ter um horário fixo, eu vou anunciar, pode ficar tranquilo, mas eu sempre aviso nos stories, tá bom? Então, sempre tô avisando nos stories para você poder marcar sua presença aqui. E Instagram, Facebook e YouTube. Então, peço aí que vocês compartilhem, mandem para aquela pessoa que você sabe que está tendo ansiedade, que sabe que está tendo problema de relacionamento e que precisa aparar algumas arestas, precisa ajustar algumas coisinhas, tá? Que vai ser bastante útil. A gente vai espalhar essa mensagem da saúde emocional, da diminuição dos sintomas de ansiedade, ok? Então, por hoje é isso. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.